Olá, eu sou o professor Felipe Garcia, idealizador desse grande projeto que é o TCC do Direito, e hoje eu trouxe aqui um querido aluno que vai apresentar o seu TCC muito em breve, que é o Brandon, e ele fez uma pesquisa muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber. Essa aqui é uma banca simulada em que ele vai treinar a sua apresentação, então fique atento, você vai observar ele apresentar e no final você vai observar as minhas considerações e o meu feedback sobre a apresentação dele. Vamos lá? Olá, boa noite a todos. Estamos agora com o Brandon Fernandes, que realizou o trabalho de conclusão de curso com o tema A Desjudicialização da Dupla Maternidade nos casos de inseminação artificial caseira, à luz dos princípios da afetividade, autonomia reprodutiva e planejamento familiar. O Brandon vai fazer a apresentação dos resultados da sua pesquisa. Brandon, você tem 10 minutos para a sua exposição. Pode ficar à vontade, a palavra está com você. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do meu orientador, mestre Felipe Rodrigues Garcia. Registro aqui a minha gratidão por todo o acompanhamento no desenvolvimento dessa pesquisa. Cumprimento e agradeço também a presença dos avaliadores. Externalizo aqui a minha gratidão em ser avaliado por grandes profissionais. Por fim, cumprimento a todos que estão presentes que vieram prestigiar a apresentação dessa pesquisa. Este trabalho de conclusão tem como tema a desjudicialização da dupla maternidade nos casos de inseminação artificial caseira à luz dos princípios da afetividade, da autonomia reprodutiva, do planejamento familiar. Para contextualizar o tema, trago um importante enredo que evidencia a importância dessa pesquisa. Duas mães desejam constituir família e optam pelo método de reprodução caseiro, por este ser bem mais barato do que o método que é re- que é feito em clínicas de reprodução assistida. Elas se informam e procuram um doador para realizar a inseminação. Ao ele aceitar, eles marcam um dia para fazer a inseminação e a inseminação ocorre tudo bem, a gravidez ocorre. Quando a criança nasce, uma das mães ou ambas vão ao cartório para registrar a criança e descobrem que elas não conseguem registrar a criança em nome das duas porque o método que elas utilizaram não é regulamentado em lei e que para elas registrarem, elas têm que ajuizar uma ação com o propósito de fazer este registro. Levando em consideração todo o cenário exposto, a presente pesquisa tem como problema: existe amparo jurídico suficiente para a desjudicialização da dupla maternidade nos casos de inseminação artificial caseira? Os objetivos desta pesquisa incluem o objetivo geral é a analisar se há como proceder com o registro da dupla maternidade nos casos de inseminação caseira extrajudicialmente. Os objetivos específicos incluem compreender o que é inseminação caseira e sua relação com os princípios da afetividade, da autonomia reprodutiva e do planejamento familiar, relacionar o princípio do planejamento familiar com o método de reprodução caseiro e também investigar os conflitos que envolvem a inseminação caseira. No que diz respeito à justificativa, essa pesquisa se mostra atual, visto que é perceptível que a inseminação caseira não é regulamentada em lei e é uma prática que vem ocorrendo com grande frequência. Acerca da metodologia, optou-se pela pesquisa do tipo bibliográfica e qualitativa, pois embasou-se em artigos, princípios gerais do direito e jurisprudência acerca da inseminação caseira. Como marco teórico, tem-se os princípios da afetividade, da autonomia reprodutiva e do planejamento familiar, que são princípios que são recepcionados pelo ordenamento jurídico brasileiro e dialogam diretamente com o tema da pesquisa. Apresentados os elementos da pesquisa, passa-se agora a evidenciar os objetivos alcançados em cada seção. A primeira seção tem como intuito falar do planejamento familiar como direito reprodutivo e explicar o que é inseminação caseira. O planejamento familiar, ele é previsto no ordenamento jurídico brasileiro reiteradamente na Constituição, no artigo 226, parágrafo 7º, no Código Civil de 2002, no artigo 1565, parágrafo 2º, e também em lei própria, que é a Lei 9.263 de 1996. É previsto pelo ordenamento que é direito do casal o planejamento familiar. Se é direito do casal, eles podem optar por como
farão, como, como constituirão a família, se terão filhos, se não terão filhos, e a partir daí a gente vê a presença da autonomia reprodutiva, que é exatamente o direito de ter ou não ter filhos, bem como criar esses filhos. Conceituando a inseminação caseira, ela é aquela que ocorre em ambiente caseiro e não necessita da presença de um médico, somente do uso de uma seringa, um doador e o controle do ciclo menstrual da mãe que irá gerar a criança. Outro importante ponto analisado é o direito das famílias, que é uma importante área do direito civil. As famílias, no decorrer do tempo, vêm mudando constantemente. Hoje em dia, há várias constituições familiares, como famílias homoafetivas, monoparentais, crianças que são criadas pelos avós, entre outras. E todas essas famílias há afetividade. O princípio da afetividade, ele não é expressamente previsto no ordenamento jurídico. Porém, o Código Civil de 2002, no artigo 1584, no parágrafo 5º, quando fala da priorização das relações de afetividade e afinidade, dá a devida importância a este princípio. A autora Regina Bissolucci, a autora Andressa Regina Bissolucci dos Santos, quando fala da inseminação artificial caseira, ela usa o termo filiação afetiva planejada, que seria aquela em que exclui totalmente o laço genético do doador por criança e levando em consideração apenas a afetividade das mães para com a criança. Há autores também, como Pablo Stozzi e Randolfo Pamplona, que falam também da afetividade nas relações familiares e relacionam essas relações familiares diretamente com o afeto. Na segunda sessão, foram abordados os conflitos que envolvem a inseminação caseira e o conflito existe na medida em que o registrador não pode proceder com o registro devido ao princípio da legalidade, que é previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal de 88, e também no provimento conjunto número 93 de 2020, no artigo 5º, inciso 8º. Esse artigo 5º, inciso 8º, obsta qualquer ato imperfeito, inválido ou ineficaz. Portanto, a inseminação caseira, por não ter previsão legal, ela entra nesse rol de atos imperfeitos, ineficazes ou inválidos. E do outro lado do conflito, há o direito das mães, que exerceram legalmente o direito à autonomia reprodutiva e ao planejamento familiar, e ainda assim encontram-se proibidas de registrarem a crianças que elas tanto sonharam. É claro que ainda existem várias outras inseguranças jurídicas acerca do método de reprodução caseiro, como a relação do doador com a criança, o direito à origem genética da criança, porém este não foi o recorte deste trabalho. E na terceira e última sessão, foram abordadas as possíveis alternativas jurídicas para a regulamentação, não. Foram abordadas as possíveis alternativas jurídicas para a lacuna legislativa referente à inseminação artificial caseira. A primeira alternativa ponderada é a regulamentação adequada da inseminação artificial caseira. E outra alternativa ponderada é a aprovação do projeto de lei número 2760 de 2021, que foi proposto pela deputada federal Thalíria Petroni, no qual ela prevê a alteração da lei 12.663 de 2012 na declaração de nascido vivo para que passe a constar no campo nome da mãe como nome completo dos genitores. É importante também falar da decisão proferida pelo juiz da, da coma, pelo, é importante também falar da decisão proferida pelo juiz da comarca de Santos, em São Paulo, no qual ele reconheceu a inexistência de diferença entre o método de reprodução caseiro e o método clínico. Sendo assim, passa-se agora às conclusões da pesquisa. Inicialmente, tem-se como resposta, dado o problema, a regulamentação da dupla maternidade nos casos de inseminação artificial caseira e, a partir daí, uma possível desjudicialização. As seguintes contribuições podem ser apontadas a partir dessa pesquisa: eficácia dos direitos e garantias do planejamento familiar e da autonomia reprodutiva dos casais que optaram pela utilização do método de reprodução caseira, celeridade no processo de registro da criança, porque assim não necessitaria ajuizar a ação, e também hipóteses para que ocorra a desjudicialização da dupla maternidade nesses casos. Por fim, ressalto que a presente pesquisa não tem como intuito a instigação à utilização do método de reprodução caseira,
apenas a possível desjudicialização e a regulamentação dele. Em finalização, a apresentação do trabalho de conclusão, coloco-me à disposição da banca para esclarecimentos, sugestões e questionamentos. Bem, fez em 9 minutos e 18 segundos. Todas as gravações que eu fiz, Felipe, tava dando isso. Tava dando entre 10 minutos e 10 e 5. Eu falei, gente do céu. E eu, tipo assim, fui cortando algumas coisas e fui colocando as coisas mais importantes, porque eu tava passando apertado pra fazer esse trem, viu? Não. Mas foi ótimo. Me fala sobre a sua impressão em relação a essa apresentação. Você gostou? Sentiu que foi bem? Olha, senti que foi bem, eu não sei, porque eu tô nervoso, né? Mas, em relação ao que eu achava que como ia me sair, eu tô bem melhor. Porque eu fiquei treinando, treinando, treinando. E, tipo assim, às vezes na minha cabeça, eu já tô pensando no próximo tópico que eu tenho que falar. Então, eu fiz, tipo, como se fosse uma escadinha na minha cabeça. Tipo assim, primeiro eu tenho que falar isso, depois isso. Então, isso tá me ajudando a, tipo assim, seguir sem dar aquele branco e ter que ler pra lembrar. Sim, sim. Deu para ver claramente que você estava treinado, porque você falou com muita tranquilidade o roteiro todo, né? Poucas vezes você olhou. Inclusive, assim, o seu roteiro está embaixo, né? De você. Sim, Você está com ele aí no, na sua mesa, é isso? é. Na sua frente tem alguma coisa? Não, só o computador e a luz mesmo. Entendi. Você estava olhando para a câmera enquanto estava falando, né? Uhum. Então, a sua fala ficou tão fluida que a impressão que eu tive era que você estava até lendo o roteiro na sua frente. Pra você ter ideia de tanto que você estava falando com fluidez. É bom saber disso. Ficou muito assim, né? Linear, muito lógico, muito cadente. Então tá bem interessante. Agora, sim, isso também é um problema. Porque não pode parecer que você está lendo nada, né? A ideia de parecer que ler, que você está lendo o trabalho, pode soar para a banca como se eu estivesse decorando uma fala e estivesse falando daquilo que você não tem convicção. Então, o que que eu acho que você pode aperfeiçoar até a sua apresentação? A espontaneidade. De repente, ser um pouco mais espontâneo na sua fala, sem a preocupação de falar as palavrinhas certas. Porque você tá com isso, assim, tá com um roteiro muito afiadinho, né? Tá muito afiadinho, tá muito certinho. Então pode treinar um pouco mais de espontaneidade, porque tudo bem se você falar alguma coisa fora ali, né, do que você planejou. De repente, esse fora vai ser o que vai dar a naturalidade para a sua apresentação. Eu vou te falar que foi difícil achar alguma coisa para comentar, porque o seu roteiro tá tão redondo, tá tão bem feito, tá tão compreensível, que eu tenho pouco para considerar, mas eu tenho algumas coisas para a gente conversar aqui. Primeiro, Brenda, eu quero só ressaltar aqui os pontos positivos, né, da sua apresentação, porque como esse é um vídeo instrutivo, muitas pessoas vão assistir e vão também se beneficiar de quão boa foi a sua apresentação para que eles possam se espelhar. Você começa cumprimentando a banca, o que é adequado. Então, fazer os cumprimentos ao avaliador, aos avaliadores, ao orientador. A gente sempre tem que começar dessa forma mesmo, que é uma forma mais respeitosa mesmo com as pessoas que estão te ouvindo. Se tiver plateia na sua apresentação, também é importante que você cumprimente a plateia, as pessoas que estão te visitando, te honrando ali naquele momento. Depois você já passa para a apresentação do seu tema. E aí você fala claramente qual é o tema e você já vem com storytelling, que é um caso que você explora para contextualizar melhor o seu tema de pesquisa. Eu sempre gosto quando o aluno começa com um caso, porque se existe algum tipo de dúvida, o caso ele ajuda a esclarecer essas dúvidas. E você traz um caso muito fácil de entender, que é o caso das duas mulheres que resolveram lá fazer o registro do filho e, né, e percebem que eles não vão conseguir fazer isso simplesmente no cartório. O que que eu acho que você pode incrementar nesse caso? Eu sei que está difícil colocar coisa no seu roteiro. Eu sei que está. Você está com o tempo muito apertado. Mas eu acho que esse é um ponto crucial, porque assim, quando você fala do método caseiro, acho que no caso você poderia falar o que método é esse? Será que todo mundo vai ter essa clareza do que é método caseiro? Quando você for narrar o caso, de repente você pode trazer só essa informação de que a mãe, uma das mães, contatou um sujeito que cedeu seu espermatozoide, seu material genético, e ela, por intermédio de um instrumento, qual que é o instrumento que geralmente elas utilizam? A seringa. Por intermédio de uma seringa, colocou, injetou, né, o sêmen
na vagina. Você pode usar essas expressões, não tem problema. Porque eu acho que elas vão ajudar a esclarecer o que que é o método caseiro em si. Tanto que no meu roteiro, Felipe, eu, tipo assim, eu fiz um roteiro e nesse roteiro eu consegui resumir ele mentalmente para não demorar tanto. Só que, olha para você ver, no meu roteiro eu coloquei sim, duas mulheres desejam constituir família e descobrem que há clínicas que realizam a reprodução humana assistida e ao consultar valores descobrem que os custos são altos e não possuem condições financeiras para arcar. Procuram uma maneira mais barata de realizar esse sonho e descobrem que há inseminação artificial caseira, que é um tipo de inseminação que ocorre em ambiente caseiro com a ajuda de um doador e a utilização de uma seringa e optam por esse método. Sim. Aí, no caso, você acha melhor eu falar dessa forma? Eu acho que está muito mais claro assim. Ótimo. Não é que não estava claro, está claro, do jeito que você trouxe. Só que você já presume que a pessoa entenda o que que é o método caseiro. Os seus avaliadores que leram o seu trabalho já vão entender o que você está dizendo. Mas e se tiver plateia? Ele Entendi. vai ficar boiando, né? O que que é esse método caseiro? Do que ele está falando? É o que exatamente? Então, eu acho que em respeito a essas pessoas que podem estar te ouvindo, e até para trazer mais clareza mesmo na sua fala, mais didática, inserir esses detalhes são importantes no seu storytelling. O Uhum. storytelling é para isso, né? Storytelling é para esclarecer a narrativa, a pesquisa em si, tá? Então, no seu roteiro como um todo, a única coisa que eu achei que poderia acrescentar, até porque eu sei que tá difícil de acrescentar, mas é isso, sabe? É só esse pequeno detalhe do que é o método em si. Você trouxe, então, todos os elementos de pesquisa na sequência. Então, você falou claramente do problema, falou claramente dos objetivos, falou claramente da metodologia, do marco teórico. E eu vou pontuar aqui, porque isso é importante pontuar, você foi didático. O que que muitos alunos fazem às vezes? Eles falam desses elementos, mas num texto em que o examinador tem que ficar adivinhando. Ah, agora ele falou objetivo. Ah, agora ele falou justificativa. Quando você, que está sendo avaliado, já traz o que é cada coisa, você facilita para você mesmo. Porque não vai gerar nenhum tipo de dúvida para o avaliador. O avaliador vai, ah, beleza, ele falou problema, então tá, check, problema. Ah, foi objetivo, check, objetivo. Porque os elementos, eles precisam ser ditos. Eles precisam. Né? Na ficha de avaliação, o avaliador ele vai pontuar isso. Então, você fez muito bem, amarrando todos esses elementos e falando de forma didática. Depois você começa a apresentar as sessões, e o que eu acho que você fez muito bem também, porque você distribuiu o seu tempo para cada sessão de uma forma muito homogênea. Então, você falou um pouco da primeira sessão, um pouco da segunda, um pouco da terceira sessão, e não fez, por exemplo, não colocou muita informação na primeira sessão e deixou a terceira, por exemplo, com pouca informação. Você distribuiu muito bem. O que eu gostei que você fez também é que, quando você ponderou as sessões, você deixou muito claro, por exemplo, que você estava tratando de um conflito. Saber que existe um conflito dentro da sua pesquisa é um sinal de maturidade. Olha, eu tenho um conflito. E o meu conflito é esse. E ele aparece quando eu percebo o interesse X e o interesse Y. E aí mostra muito claramente que você tem o que pesquisar de fato. Não é um tema pacífico, não é um tema que você vai só discorrer sobre um assunto, é um tema que tem um conflito para trabalhar. E que você de fato trabalha. Outro ponto que eu vou ressaltar aqui como um ponto legal que você fez. Você sinalizou o seguinte: olha, isso aqui que eu estou trabalhando não diz respeito ao interesse da criança. Então, eu não vou fazer aqui uma análise do direito que ela tem ao reconhecimento da sua origem biológica. Por quê? Porque não é o recorte que eu escolhi fazer para minha pesquisa. E quando você faz isso, você já derruba o seu avaliador, no bom sentido, né? Se ele tivesse programando fazer essa pergunta para você. Você fala, não, peraí, isso aqui não foi pauta do meu trabalho. Então, se você quiser me perguntar, avaliador, você até pode perguntar, mas eu não pesquisei sobre isso, né? Você já antecipou essa questão, que eu acho que você fez muito bem. É muito melhor a gente antecipar do que a gente ser pego de surpresa. E você fez muito bem quando você fala, este não é o recorte do trabalho. Outro ponto positivo, acho que eu vou só ressaltar ponto positivo na sua apresentação. Não sei se eu vou ter coisas a considerar que foram críticos, não. Outro ponto positivo é quando você comete erros na sua fala, eu acho que é errado falar que é erro, porque assim, no seu discurso, o nosso discurso é imperfeito, a gente tem umas coisas que a gente se contradiz naturalmente e tal. Mas no seu discurso, em alguns momentos você erra, porque você queria falar alguma coisa e falou outra. O que que você faz? Você ignora o erro.
Isso é estratégia de oratória. Você não denuncia o seu erro, você não pede desculpa, por exemplo. Ah, desculpa. E aí você começa a falar de novo. Não, você simplesmente faz o quê? Você para e continua. E você fez isso umas 2 ou 3 vezes. Você não deu atenção para o erro que você cometeu. Você simplesmente fez o quê? Beleza, errei e vou continuar minha vida. Eu não preciso pedir desculpa porque não foi nada que precisa ser desculpado. As pessoas provavelmente não teriam percebido esse erro, então não precisa denunciar. E esses pequenos deslizes que a gente faz na nossa fala, eles são importantes para mostrar o que eu te disse, a espontaneidade. Então mostra que você está numa fala espontânea. Né? Achei que você mandou muito bem nesse ponto também. Não verifiquei nenhum tipo de vício de linguagem. Se você tem, não me incomodou, mas eu não percebi tá, né, nada disso você falou, então a sua fala está muito limpa. E se eu puder contribuir de alguma forma, porque eu só elogiei até agora, né? Se eu puder contribuir de alguma forma acerca da sua apresentação, eu daria um pouco mais de espontaneidade para tirar essa sensação de que você está lendo alguma coisa. E essa espontaneidade, ela pode vir de algumas formas. Aí são recursos de oratória que você pode utilizar, tá? Primeiro, você pode sorrir mais. Você está com um semblante muito sisudo, muito sério. Eu sei que parece estranho pedir para rir na apresentação de TCC, né? Como é que eu vou rir no momento tenso? Mas tudo bem se você conseguir lembrar disso, né? De sorrir, de abrir um pouco mais seu semblante, para mostrar que você está um pouco mais tranquilo com aquela situação do que nervoso. Enquanto, na verdade, a gente sabe que você está mais nervoso do que tranquilo, obviamente. Mas você pode tentar trabalhar isso em você nos treinos para que você possa sorrir um pouco mais, para mostrar um pouco mais de espontaneidade. E você pode também usar o gestual. Do jeito que está aqui, me prejudicou, porque eu não estou conseguindo ver como é que você usou as mãos. Mas a imagem que eu tenho é de você parado, só falando. Se isso se reproduzir lá na hora H, vai ficar uma fala mecânica, robótica. Então, você pode eventualmente usar as mãos, fazer apontamentos, fazer uma gesticulação, né, comedida, claro, sem excessos, mas você pode utilizar, porque isso vai trazer mais espontaneidade para a sua fala também. Mas, como eu te disse, são detalhes, porque a sua apresentação, como um todo, foi muito boa, o que demonstra que você já fez vários treinos e está bem afiado aí com toda a sua apresentação, tá? Brandon, eu tenho isso para te falar, não absolutamente mais nada. Gostei de tudo que você apresentou aí. Um medo meu é falar rápido demais, porque eu tenho a mania de, por exemplo, quando eu fico nervoso, eu começo a falar rápido. E esse é meu maior medo. E eu tenho medo, tipo assim, de querer, tipo assim, complementar mais alguma coisa e ver que o tempo tá correndo e começar a falar rápido demais. E as pessoas não conseguirem entender o que eu tô falando. O meu problema todo foi esse, quando eu fiz meu primeiro roteiro, porque tinha dado 4 páginas também, e tipo assim, eu tava falando, eu gravando, na hora que eu gravei, eu falei assim, essa parte eu falei muito rápido. E eu mesmo não tava entendendo, porque eu tava vendo que o tempo tava correndo. Então, isso é um ponto que eu acho que eu consegui melhorar nos treinos, e também a questão da gesticulação, que eu também tenho um leve problema de gesticular demais. Tanto que não deu pra você ver, mas quando eu falo assim, a autora Andressa Regina Absoluto dos Santos, quando fala em inseminação artificial caseira, ela usa o termo. Eu faço assim, que ela usa literalmente entre aspas, que é a filiação afetiva planejada. Então não tem problema eu usar essas formas de gesticulação, não. Não, muito pelo Nossa, contrário. muito ótimo. Muito pelo Porque eu contrário. já tô com. Já tá na minha cabeça, tipo assim, na hora que eu falo isso, eu já faço assim automaticamente. Ainda mais que você disse que é algo que a própria autora traz, né? Se ela coloca entre aspas, é sinal de que ela está usando aquilo por algum motivo. Sim. E aí você está só reproduzindo o que ela falou. Não é um problema. Muito pelo contrário, né? O gestual, ele enriquece a fala, ele traz mais ênfase, traz mais espontaneidade, você pode utilizar sem problema algum. Sobre a questão de você falar rápido demais, aqui não aconteceu isso. Acho que você já percebeu qual que é o ritmo correto da fala pelos seus treinos. E o seu roteiro que vai te ajudar a você não querer trazer outros elementos, outros complementos. Então, fica preso no roteiro mesmo, assim. Não vou falar nada mais do que está aqui, porque eu sei que não dá tempo. E se eventualmente a banca te fizer uma pergunta que você acha que cabe falar algo que você gostaria de ter falado e não falou, aí você fala na sua resposta. Então, o professor faz uma pergunta sobre, sei lá, o princípio da afetividade. Aí você explora mais aquilo que você sabe que não coube na sua apresentação e aproveita e dá a sua aula, né, sobre o tema que você sabe que não coube na sua apresentação. Entendi.
Outro ponto importante que eu queria olhar com você, Felipe, é questão de errata. Por quê? Quando eu enviei meu artigo, eu li ele 5 vezes antes de enviar. E eu não vi nada errado. Eu falei, tá ótimo. Passou uma semana, eu falei assim, agora eu falei meu TCC de novo. Eu sentei, eu inclusive até imprimi ele, inclusive eu levei ele impresso no dia. Na hora que eu bati o olho, eu vi que o meu sumário, ele ficou errado num item. Porque no meu, quer ver? Vou até falar com você, porque eu falei assim, eu não acredito que eu fiz isso, eu deixei passar isso, foi a coisa que eu mais prestei atenção para não errar e ainda consegui errar. Mas Por errou o exemplo, título algum título que ficou errado? é o título, porque aqui no 3 só 3 eu coloquei assim, conflitos. E no artigo tá, quer ver? No artigo tá, deixa eu ver. Conflitos acerca da inseminação artificial caseira. Hum, entendi. Olha, Aí, isso não é um erro que justifique fazer errata. Não é um erro. Assim, eu vou te falar muito claramente, assim, possivelmente eles não vão ler o seu sumário. O sumário, inclusive pela ABNT, ele é facultativo, você nem é obrigado no artigo científico a fazer sumário. Na monografia é obrigatório, né? Mas no seu caso, que é artigo científico, nem precisava ter esse sumário. Eu não me preocuparia com isso. O sumário a gente deixa reservado para situações, não é que são erros mais grosseiros, erros que poderiam prejudicar uma compreensão. Acho que é tão irrelevante isso aí. Gasta sua energia com isso, não? então ótimo. Eu vou ignorar. Caso ponderem, eu falo que eu vi, mas É. Sabe o que você faz? Não fala nada, não, só agradece. Ah, obrigado, vou consertar, vou corrigir. tá ótimo. Mas eu, Então, eu assim, tenho, assim, depois você vai me falar, ninguém vai reparar isso, não. Nem não vai, não. eu conferi cada coisa, eu conferi item por item. Eu fui lá, olhei se os elementos da pesquisa estavam de acordo com o trabalho e estava tudo certo, graças a Deus. Mas eu vou te dar uma notícia ruim, eles vão pegar coisa que você não pegou. Isso eu tenho certeza. A dona do cartório falou comigo. Aí falou assim, aí virou pra mim e falou assim: desiste desse tema, que esse tema vai te trazer problema. E eu sou cabeça dura, o que que eu fiz? Continuei com o tema. Eles vão pegar coisas que a gente não pensou juntos. Isso faz parte mesmo do papel deles quanto avaliador. E uma coisa, Breno, assim, que é importante registrar aqui também é o seguinte: a banca de avaliação, por mais que pareça que os professores estão querendo massacrar o aluno, tem alguns até que fazem isso mesmo, né? Eu confesso que já vi situações muito constrangedoras, mas a intenção ali é que você aprenda como o seu trabalho pode ser melhor. Não é que o seu trabalho esteja ruim, não é que o seu trabalho esteja desprezível, é que o seu trabalho pode ser melhor, porque sempre a gente pode fazer algo melhor. E quando o avaliador ele te mostra um ponto de vista que você talvez não tenha pensado, que tal considerar esse ponto de vista, né? Eu acho que é por aí. É abrir o coração para isso, assim, olha, ele não está me criticando, ele está só fazendo uma leitura ao meu trabalho para complementar aquilo que eu não vi, aquilo que eu não percebi, ou aquilo que pode ser diferente. E também você não precisa concordar com tudo. Tem coisa que você vai escutar, você vai agradecer, mas para você não vai fazer sentido. É só um ponto de vista dele, né? E você pode ter certeza que o seu tema é um tema tão novo, tão recente, que é pouco provável que vai ter um debate assim de uma pessoa que domina o assunto. Eu Leandro, acredito, conta comigo. eu acredito que vai ter muito mais tirando dúvidas de curiosidade sobre o tema do que alguém tentando te ensinar alguma coisa sobre um assunto, que é um assunto extremamente novo, né? Poucos sabem do que se trata. Então fica mais tranquilo em relação a isso, que eu acho que você vai dar um show mesmo, como já deu aqui. As pessoas vão gostar, ok? Aí eu fico muito mais tranquilo, porque não tava uma pilha de nervo. Então, isso vai durar até o dia, né? Depois que vai passar esse nervosismo todo. Mas tenta ficar um pouco mais tranquilo. Como eu te disse, nos seus treinos, que você vai ter mais alguns dias para treinar, tenta treinar um pouco mais dessa espontaneidade mesmo. Porque, assim, de resto, tá tudo muito redondinho, né? Eu acredito que você deve ter assistido às aulas do curso de oratória para montar, porque tá tudo muito assim, né? Você tá muito bem instruído em tudo que você fez. Tá tudo muito bem feito. Eu assisti. Inclusive, teve aula lá que eu assisti mais de 2 vezes, É mesmo? pra ver se eu conseguia, tipo assim, elencar de acordo com o trabalho pra ficar certo. Sim. Então é isso. Te desejo sucesso, boa sorte. Estarei lá com você, presente, né? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E depois você vai voltar aqui para contar para o pessoal que deu certo. Nossa, sim, Ô, Felipe, eu agradeço também. Muito obrigado.
por ter me aturado nesse tempo, com as dúvidas e tudo. Eu fiquei muito feliz, tipo assim, com o resultado da pesquisa, que eu não, no início, eu não imaginava que ia chegar tão longe. E, tipo assim, hoje em dia, não que eu mudei tipo assim, meu pensamento completamente, mas eu abri muito mais a mente para coisas que eu não sabia e que eu passei a saber devido à pesquisa. Sim. Então, eu fico muito agradecido. Eu agradeço pela oportunidade de descobrir mais sobre esse tema, né, que é um tema que também me trazia muita curiosidade. E o seu trabalho vai ser publicado, né? Acho que a gente pode contar isso aqui já. O trabalho vai ser publicado, então quem tiver interesse depois em descobrir um pouco mais sobre a inseminação caseira e toda a discussão que o Brandon trouxe aí, nós vamos divulgar depois, para que o pessoal possa ler esse artigo, que vai ser publicado dentro de um livro. Não é isso? Isso mesmo. Tá bom, Brandon, um abraço, obrigado, viu, mais uma vez. Abraço. Eu que agradeço. Bom, além de ter recebido a minha orientação durante a pesquisa, o Brandon também fez o meu curso de oratória para TCC, e é um curso que eu ofereço e deixo à disposição dos alunos que querem se preparar melhor para essa fase, que é a fase da apresentação do TCC. Se você quiser conhecer esse curso, eu vou deixar o link aqui embaixo, para que você possa ter acesso a todas as minhas orientações sobre como fazer um roteiro de pesquisa, como se apresentar para a banca, como tratar a banca, qual a melhor forma de apresentar, os recursos de oratória que são adequados para você dar o seu show e como responder as perguntas da banca. São aulas curtas, aulas objetivas, mas muito importantes, que você vai levar não só para o TCC, mas para a vida. Pode ter certeza disso. Vou deixar também um cupom de desconto para você que acessou e assistiu esse vídeo até esse momento. Tenho certeza que vai valer a pena. Só clicar aqui e adquirir, que você vai assistir essas aulas e ter acesso a essa riqueza. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.